de volta para mais uma aula de geografia. Desta vez nós vamos dar entrada, tá, turma? No nosso volume 3, tá certo? E de acordo com o cronograma estabelecido pelo sistema parceria Colégio Januza Correia e Farias Brito, a aula 11, volume 3, Geografia 1, fala sobre a geomorfologia do Brasil, especificamente sobre o relevo brasileiro, tá certo? Na aula anterior, nós vimos a classificação do relevo, no contexto geral, e hoje a gente fala sobre o relevo brasileiro, tá certo? E aí a gente faz algumas classificações aqui, algumas definições, e primeiramente, eu destaco aqui para a gente do relevo brasileiro, pessoal, que é uma formação, em sua maioria, tá certo? É, por formação sedimentar, bem recente, com estrutura vulcânica e formação cristalina de idade muito antiga, tá? Vale destacar também que o nosso relevo brasileiro, ele é muito influenciado pelos fatores exógenos, e a gente já viu na nossa aula quais são os fatores exógenos. Nós tínhamos fatores exógenos e endógenos. No caso, o Brasil, a forma mais eficaz e mais presente na modelagem do relevo brasileiro é a formação exógena, tá? É aquela onde os agentes erosivos esculpiram e deram formato ao nosso relevo, tá? Eu gostaria de destacar também que o Brasil e a sua formação não foi impactada por movimentação tectônica. Vale lembrar que o Brasil está bem no centro da placa sul-americana, e isso fez com que o relevo brasileiro não fosse formado, tá, através de movimentação tectônica, mas sim por fatores exógenos. Aí você tem o caso dos Andes do Himalaia. Os Andes do Himalaia são de formações bem próximas de movimentação tectônica, tá? Mas o Brasil não, ele não é influenciado por essa movimentação tectônica. E outro destaque que eu quero falar para vocês é que o Brasil é caracterizado por predomínio de áreas de média e baixas altitudes, ou seja, o Brasil ele não tem grandes altitudes, tá? Por mais que nós tenhamos alguns pontos mais é, poucos extremos, mas em média o Brasil apresenta áreas de média e baixa altitude, tá certo? Nós temos áreas com 900 metros, 1.000 metros, 1.500 metros, mas nossas altitudes aqui são bem modestas, tá certo? E aí eu queria destacar que o Brasil ele é formado por planaltos, também conhecido como platôs, planícies e depressões. Aí a gente destaca aqui um pouquinho sobre os planaltos, né? São terrenos mais antigos, relativamente planos, tá? E situados em altitudes mais elevadas, tá certo? Qualquer coisa, se você tirar uma dúvida, vá na nossa aula anterior, no nosso slide anterior das aulas 9 e 10, que lá você tem um corte de perfil de relevo. E aí eu até mostrei para vocês as características de planaltos, planícies, tá? Depressões, tá? Montanhas e assim por diante. Mas no Brasil, nós temos um terreno antigo, relativamente plano, tá? E situados em altitudes mais elevadas. As nossas planícies brasileiras, elas são essencialmente planas, tá? Formado pela deposição de sedimentos, tá certo? Que são resíduos carregados por agentes erosivos. Elas são, elas vêm das áreas mais elevadas e acabam se formando em áreas recentes, tá certo? E aí nós temos as depressões, que é um relevo existente em altitudes mais baixas, que as altitudes adjacentes, inclusive elas encontram-se abaixo do nível do mar, tá? Inclusive na aula anterior também, tá reforçando, nós temos um slide que eu mostro para vocês as depressões, tá? Absolutas e as depressões relativas, tá? Tá bom, turma? E aí, a gente tem que agradecer, tá, Tom? A gente tem que bater palmas para três grandes geógrafos que dedicaram suas vidas ao estudo do relevo brasileiro, tá certo? Nós temos o Haroldo de Azevedo,
temos o Absaber, tá bom? É bom que se diga que a pronúncia do nome dele, Aziz Absaber, ou Absaber, tá? Ela é muito relativa, mas eu só consigo pronunciar Aziz Absaber, tá? Então vamos lá. Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Esses três caras merecem realmente palmas, porque eles dedicaram-se muito ao estudo do nosso relevo brasileiro. E aí hoje eu estou trazendo esses slides, caracterizando e destacando algumas coisas em relação ao estudo deles, tá certo? O primeiro estudo mais antigo do relevo brasileiro, pessoal, é de autoria de Haroldo de Azevedo. Na década de 40, tá? Ele fez um estudo mais a campo. Naquela época, ele botava a mochilinha aqui nas costas, meu irmão, uma pranchetazinha, ia para campo. Ele fazia o estudo do perfil topográfico, e naquela época já não dava para ser bem preciso com relação à classificação, mas mesmo assim ele ainda conseguiu destacar o relevo brasileiro em duas formações, tá? Que ele denominou planaltos e planícies. Esses planaltos, ele chegou à conclusão que o Brasil tinha quatro planaltos, tá? E quatro planícies. Aí ele classificou, vamos aqui que eu até coloquei para vocês. Os planaltos do Brasil tinham altitudes superiores a 200 metros, tá? E para ele era 59% do território brasileiro composto de planalto, mas ele conseguiu classificar quatro planaltos e as planícies altitudes até 200 metros. Nesse caso, ele classificou como 41% do território nacional era composto de planícies. E aí eu estou trazendo esse mapa para vocês aí, deixa eu ver se a gente consegue interagir aqui com a nossa caneta, tá? E aí nós temos aqui o nosso mapinha, esse mapa do Brasil com a classificação do relevo segundo Haroldo de Azevedo, tá certo? E aí ele diz que tem quatro planaltos, ó. Planalto das Guianas, tá? Planalto Central, Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? E quatro planícies. A planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície costeira e aqui lá embaixo, lá no sul do Brasil, lá na pontinha lá, ó, a planície dos Pampas, né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e 4, tá? Perfeito estudo desse camarada, tá? Merece palmas. Porém, turma, todos os nossos grandes mestres da geografia, que estudaram o relevo da geologia, da geomorfologia, tá? Eles também têm seus discípulos, né? Eles têm aqueles outros alunos que se tornaram também estudiosos e seguiram o estudo dessas feras. Depois de Haroldo de Azevedo, tá? Nós tivemos o relevo classificado por Nassib ou Aziz Absaber, ou Absaber, tá certo? No caso, foi logo após, tá, os estudos de Haroldo de Azevedo, ele classificou o relevo, turma, levando-se em consideração a geomorfologia, tá certo? Destacar aqui mais uma vez a nossa canetinha, a geomorfologia, e ele conseguiu dividir o relevo brasileiro com características, tá? E aí ele chegou à conclusão que o Brasil tinha não quatro planaltos e não quatro planícies. Ele conseguiu classificar o Brasil em sete planaltos e três planícies, tá? Aqui há diferença com relação a Haroldo de Azevedo. Enquanto Haroldo classificava entre quatro planaltos e quatro planícies, Aziz classificou entre sete planaltos e três planícies. Vamos a elas. Primeiros planaltos, são sete, né? Então vamos lá. Planalto das Guianas, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Nordestino, Planalto Central,
Planalto Meridional, Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, tá certo? E as três planícies, planícies e terras baixas amazônicas, tá? A planície do Pantanal, onde temos outra, só essas mesmo, são três, né? Vamos ver se a gente contou correto, porque eu acabei achando que não consegui enxergar bem, tá? Nós temos aqui planície não planado Pantanal, né? São 7 planaltos. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? E as três planícies aqui. Mas esses estudos também eles foram completados posteriormente, tá certo? E aí é bom que a gente destaque também a classificação mais completa. E essa classificação mais completa que a gente tem hoje, que é a geografia mais aceita, é o relevo, justamente de, é, do nosso estimado Ross, Jurandir Ross. Tá? Jurandir Ross é, foi agraciado, tá? Tu não fala agraciado porque ele acabou utilizando a tecnologia para classificar o relevo brasileiro. Então, o que é que acontece? Jurandir Ross pegou a, a base do estudo de Aziz, certo? E ele utilizou como grande aliado da classificação do relevo o projeto Radam Brasil, que vamos ver já já o que foi isso. E ele fez um mapeamento, um levantamento, tá? De todas as áreas do Brasil através de uso e auxílio de imagens aéreas. Ora, você utiliza, você pega a tecnologia através de fotos aéreas, tá? Utilizando satélites, o estudo seria mais preciso, não é não, turma? Então, Ross chegou à conclusão que o Brasil era classificado ou dividido em 28 unidades. Para isso foi um susto, né, turma? Enquanto nós tínhamos Haroldo de Azevedo com 4 e 4, né? É, Aziz com 7 e 3. Nós chegamos a 28 aqui com o Júnior de Rosa, graças à tecnologia, né? E aí, deixa eu ver se a gente passa aqui a página que eu acho que eu coloquei para vocês, tá certo? Para ele, Ross, ele classificava os planaltos, planícies. Opa, que legal aqui, ó, olha só a curiosidade, tá? Enquanto os dois anteriores eles falavam de planaltos e planícies, Jurandir Rosa acrescentou mais uma classificação no relevo brasileiro. Surgem as depressões, tá? Olha aí o nosso menininho, tá bom? Surpreso, né? Oh, Jurandir Rosa acrescentou as depressões no estudo do relevo, tá certo? Aí aqui nós temos planaltos, áreas médias e altas altitudes com superfícies irregulares através do processo de erosão, tá bom? As planícies, áreas geralmente planas e de baixa altitude, formadas a partir do acúmulo de sedimentos de origem marinha, lacustre ou fluvial. E, por fim, as depressões, que elas são formadas a partir dos processos erosivos nas áreas de contato com as bacias sedimentares, tá? E nessa classificação, nós tínhamos uma depressão, tá? 11 unidades de depressão, tá certo? Vamos ver aqui. Aí está o mapinha da classificação do relevo brasileiro segundo Jurandir Rosa, tá? Olha só os planaltos, as depressões e as planícies aqui, ó, tá? Em verdinho a depressão. O meu cursor aqui do computador tá mostrando para vocês, tá certo? Caramba, César, quer dizer, lá no norte do Brasil tem depressão? Sim, tem depressão lá, tá? Na classificação de Jurandir Rosa, tá certo? As planícies, ó, as depressões, tá? As planícies aqui em amarelinho, ó, olha aí. E os planaltos em vermelho, né? E os planaltos em vermelho, tá? Hoje a geografia brasileira aceita plenamente esse estudo de lei brasileiro mais completo, tá, turma?
E aí vem para matar nossa curiosidade, como o Jurandir Rosa utilizou o Radan, projeto Radan Brasil, para poder auxiliar no estudo do relevo, era importante que eu destacasse para vocês o que era isso, né? O projeto Radan, o Radan da Amazônia, ele foi um projeto para se estudar os recursos minerais do solo e da vegetação do Brasil através de uma cartografia, e essa cartografia começou a ser feita a partir da década de 70 com o uso de aerolevantamento, aeronaves, tá, que utilizavam-se de tecnologia via satélite, e aí você conseguiria fazer todo um levantamento deste relevo, lembrando que não foi só para relevo, mas o relevo foi agraciado com isso, porque ele tinha dados de áreas de mineração, solo. Logicamente, se você está procurando pesquisar o relevo, você vai identificar um tipo de solo e o tipo de vegetação da época, tá? E aí nós temos aqui, esse projeto foi tão bem sucedido que depois ele acabou sendo ampliado para todo o território brasileiro, e aí ele deixou de ser projeto Radan